Vale aumentar? Acho que vale aumentar sim. Tá. Eu Pelo vou. menos aí uns 10, 15%. Tá. Luísa, eu só não Eu- sei se esse aumento vai se manter quando tu passar para transmissão de tela. Ah, sim. Não, mas eu tô pensando no. Eu tava pensando no sentido do. Depois, Do quando a gente vídeo fizesse. final? Hã? Do vídeo final. Isso, pro vídeo final. Não, pensando numa edição posterior. Não para agora mesmo, porque para agora eu acho que ele ajusta de acordo com o tamanho do coisa. Mas então. Vou limpar o bate-papo e começar a Perfeito. deixar o pessoal entrar. Tá, eu vou fechar meu áudio aqui e já são 10 horas, né? Então só aguardar uns 2 minutinhos e daí eu começo a falar. Bom dia, pessoal. Então, hoje vamos falar sobre o trabalho acadêmico com Zotero. Eu sou Luísa, bibliotecária na Biblioteca Central. Conosco hoje está a Vitória, a Evelyn e a Celeste, que são as intérpretes do Incluir, para nos ajudar na tradução em Libras. E a Marina está de apoio no bate-papo, porque durante a apresentação não olho para o bate-papo, senão eu me distraio. E ela é bibliotecária no IPH. Oi, Paulo. Então, a Luísa já me apresentou. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar ali no bate-papo, o que eu puder responder. E as dúvidas que vocês precisarem que eu passe para a Luísa, eu vou repassando para ela ao longo da apresentação, ok? Então, trabalho acadêmico, qual que vai ser a nossa ideia, né? A gente vai falar sobre o trabalho acadêmico sempre usando o gerenciador de referências Zotero, no caso. Mas sempre lembrando que qualquer gerenciador de referências pode ser útil nesse trabalho do coisa. Ah, sim, e outros avisos iniciais. A apresentação vocês podem baixar aqui no canto inferior esquerdo dentro do MConf, mas também está disponível a apresentação padrão lá no site do Super 8. O que nós vamos ver? O trabalho acadêmico a gente dividiu em duas partes. A primeira parte vai ser agora de manhã, que nós vamos passar rapidamente pelos 8 passos da pesquisa, que é o Super 8, né? Ou falar um pouco sobre o passo sintetizar e produzir, que é onde o trabalho acadêmico está situado. E vamos ver um pouco do porquê normalizar, como inserir citações, tabelas e ilustrações, já no editor de texto. E
hoje de tarde, nós veremos a parte 2, que será a estrutura do trabalho acadêmico propriamente dito. Veremos como preencher e gerar os elementos pré-textuais, a formatação dos elementos textuais e depois como incluir e gerar os elementos pós-textuais. Isso tudo a gente vai passando aos pouquinhos, explicando, e sempre lembrando que essa apresentação ela pode ser utilizada como um guia. Então, mesmo que a gente não se detenha muito em alguns detalhes aqui, sempre é possível vocês retornarem à apresentação para lembrar, principalmente a posição e a estrutura de um trabalho acadêmico, porque a gente não quer que ninguém decore esse tipo de coisa. Nós mesmos também não decoramos. Então, só uma recapitulação dos 8 passos da pesquisa, que é o Super 8. Nós já passamos pelo reconhecer, que quando a gente identifica o assunto da nossa pesquisa, definimos então a base de dados que nós iríamos utilizar, que é o passo buscar, e fomos na Web of Science, na Scopus, no Sabe Mais, e recuperamos e acessamos aquilo que nos interessava. Ontem vocês viram com a Vanessa a parte de usar os documentos, que é aquilo que vocês recuperaram e acessaram com a Marina. Acho que talvez esteja trocando os dias. Foi na terça que vocês viram com a Vanessa como usar, e ontem vocês viram com a Marina o Web of Science Scopus, como recuperar em bases de dados específicos. E agora vocês vão ver um pouco do sintetizar e produzir, mais detalhadamente, mas pensando no formato de trabalho acadêmico indicado pela ABNT, que é incluir as referências, as citações, gerar a lista de referências, formatar todo o trabalho de acordo com como a ABNT preconiza, e ainda vão ter os outros passos que nós não vamos ver hoje, que é o ser lido, avaliado e comunicar, e lembrando que o avaliar, ele sempre permeia todos os outros, porque a cada passo tu tem que avaliar se está de acordo com o que tu espera, o que precisa ou não. Então, por que a gente normaliza? Tem vários motivos, né? Tu padroniza a apresentação do teu trabalho, do que tu descobriu, para dar credibilidade, porque sempre é mais forte o impacto quando tu tem a apresentação do teu trabalho é organizada, e também para consultar a leitura. Então, se alguém pegar o teu trabalho e vir que o negrito caixa alta vai ser sempre a seção primária. Então, toda vez que ele começar a ler alguma coisa, ele vai conseguir identificar rapidamente, isso aqui eu já li, eu não estou interessado nessa seção. É sempre... Luísa, a tua imagem travou. Uhum. Tá, eu agora acho que voltou. Voltou, né? Tá, eu vi, ele me avisou aqui que a minha conexão estava ruim. Bom. Luísa, eu acho que cortou no momento que tu estava falando das fontes. Tá. Então, tu tem a credibilidade por causa do formato e tu tem a facilidade de quando tu está consultando um negrito de caixa alta, tu sempre vai saber que vai ser a primeira sessão. Então, se aquela primeira sessão não te interessa, tu vai para a próxima. Só lendo o capítulo, tu vai sabendo onde que tu tá. E também é muito importante identificar as fontes utilizadas no trabalho, durante a elaboração do trabalho. Então, quando tu utiliza a formatação de citações e referências, tu estás também dando... é uma forma também de dar credibilidade, porque tu padroniza e facilita que outras pessoas que leiam teu trabalho leiam aqueles documentos que tu se baseou e assim ajudar no ciclo da informação, alimentando o ciclo da informação. E uma coisa que é interessante lembrar é que a sua dissertação, trabalho apresentado em evento, ou trabalho de conclusão de curso, ou tese, todos eles vão para o Lume. Então, isso dá visibilidade para o trabalho e, mais ainda, é interessante que ele esteja formatado e organizado. E como que a gente faz para normalizar? Existem diversas orientações para como se normaliza trabalhos acadêmicos, e elas podem variar de acordo com a área do conhecimento. Por exemplo, Vancouver é uma
norma muito utilizada na área da saúde, tem a APA, que é da psicologia, mas o pessoal da economia também utiliza, e assim por adiante. Existe também para o periódico, quando tu vai submeter um artigo de periódico para uma revista, tu tem que ver quais são as instruções, às vezes fala que é Vancouver, mas a própria Vancouver tem muitas variações, por exemplo, pode ser numérica, pode ser autor-data, e o numérico pode ser em sobrescrito, pode ser em colchetes, em parênteses, tem muitas opções na formatação, mesmo dentro da Vancouver. E também pode ser de acordo com a área geográfica ou a agência nacional, que é o nosso caso, né, que é quando a gente fala da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ou seja, é brasileira. Então, provavelmente, se for fazer algum trabalho no exterior, ela não vai ser aplicada. E o mais importante é que tu sempre tem que verificar as orientações do seu curso e consultar a biblioteca da sua unidade, que vai poder te acompanhar e te instrumentalizar muito melhor do que o que nós estamos dizendo aqui, porque nós estamos dando uma ideia geral do que a BNT preconiza. Agora, se tiver alguma peculiaridade ou especificidade do seu curso e da sua unidade, então é bom sempre confirmar com ela. E às vezes tem também uma tal de norma orientador, além de todas essas, tá? Que é uma norma que pode variar até de lua, então às vezes a gente nunca sabe se está seguindo a regra certa. Então, por isso também, além das orientações do curso e da biblioteca da unidade, é sempre bom consultar o orientador. E então, falando de normas da BNT, documentação, que são os tipos que atendem trabalhos, né, artigos, por exemplo, existe uma norma específica para artigo da ABNT e outro para relatório técnico, outro para projeto de pesquisa. Mas nós estamos falando sobre trabalhos acadêmicos. Então, é essa norma que nós vamos ver e junto com ela tem as outras que também são utilizadas para atender a trabalhos acadêmicos. É o tipo de documento que nós estamos vendo, e existem outras normas que complementam o que é dito para a gente fazer nos trabalhos acadêmicos. Por exemplo, como que tu cita documentos dentro dos trabalhos acadêmicos, constrói índice, resumo, sumário, tudo isso tu tem que olhar, numeração progressiva e referências. Tudo isso são normas que tu também tem que ver para poder atender o que a 14.724 fala. Isso. E sempre lembrando que, com o gerenciador de referências, a 10.520, que é sobre citações, e a 60.23, que é sobre referências, vocês não precisam se preocupar tanto, porque o gerenciador de referências já está atendendo essas características. E como que a gente tem acesso a essas normas, né? No site das bibliotecas da URGS, se vocês vierem no menu Ferramentas, tem a opção Normas. Dentro da opção Normas, nós temos essa opção aqui, que é Acesso às Normas. Atualmente, nós temos a assinatura ao acesso das normas por uma plataforma que vai mudar, acho que no próximo mês, mas a ideia é sempre, o link para chegar nela vai ser sempre o mesmo, tu vai na plataforma, busca a norma e tu tem acesso a ela. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada aqui. Não. É isso. Daí vocês acessam a norma e é isso. Então, a estrutura do trabalho acadêmico, uma observação dessa apresentação também é a seguinte: aqui no canto inferior direito sempre vai ter a norma em que as informações desse slide estão baseadas. Então, a 14.724 é que fala que o trabalho acadêmico é separado entre a parte externa, que é a capa,
E a parte interna, que é subdividida em elementos pré-textuais e pós-textuais. Então, quem nos diz que é essa a estrutura básica do trabalho acadêmico é a 14.724. E isso vai se repetir em cada uma delas. Na estrutura falando ainda da estrutura do trabalhos acadêmicos, os primeiros elementos pré-textuais que nós temos são esses. Começa na folha de rosto e termina no sumário. Sempre o último elemento pré-textual é o sumário. E o que isso nos indica? Que o sumário só vai indicar o que tem depois dele. Tudo que vier antes do sumário não deve aparecer nele. Isso pela BNT. E sempre lembrando quais são as formatações dele. A página é contada, mas não é numerada. E o título é centralizado e não numerado. Isso são as características dos elementos pré-textuais. Mas nós vamos ver eles um a um na segunda parte, hoje de tarde. E lembrando que a ficha catalográfica, ela não é contada e ela fica como se fosse no verso da folha de rosto. Na época que era impresso. Como agora é tudo online, digital, a gente não contabiliza essa página. Continuando a estrutura, nós temos depois os elementos depois dos elementos pré-textuais, nós temos os elementos textuais, que o título é numerado à esquerda e a página é contada e numerada. Então, agora, a gente começa a ver no cantinho superior direito o número das páginas dos documentos. E nos elementos pós-textuais, a forma de apresentar os títulos é igual ao dos pré-textuais, ou seja, é centralizado e não numerado, mas a forma de paginar é igual aos textuais. Então, o que a gente começou a apresentar o número das páginas aqui nos textuais, a gente continua aqui nos pós-textuais. Então, a gente continua aqui com as numerações. E ambos, tanto elementos textuais quanto pós-textuais, aparecem no sumário. Agora nós vamos para a prática, que nós vamos lá naquele mesmo lugar onde a gente viu onde acessar as normas, tem como nós acessarmos esse modelo de trabalho acadêmico, que as bibliotecas produziram um material para que vocês não tenham que se preocupar tanto no formato das coisas. Vou compartilhar minha tela. Então, eu estou aqui no site das bibliotecas e venho em ferramentas e normas. Aqui tem o link para acessar as normas e aqui tem o link para baixar esse modelo de trabalho acadêmico. Ele vai baixar um arquivo zip, ou seja, que ele está compactado. Eu vou abrir a pasta onde foi baixado, clicar com o botão direito e extrair os arquivos. Então, aqui eu tenho os dois arquivos. Daí, qual que é a diferença deles? É de acordo com o meu editor de texto. Se eu utilizo o LibreOffice, eu vou usar esse modelo OTT. Se eu utilizo o Word, eu uso esse modelo, o .x. Se eu utilizar o Google Docs, o modelo que mais se adaptou foi o LibreOffice. Mas lembrando que a gente não tem realmente uma compatibilidade com o Google Docs. Então, no meu caso, eu vou abrir o modelo do Word e vou, com 2 cliques, abrir este modelo. Toda vez que tu abre o modelo, ele vai criar um documento novo. Então, vocês observam aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Vocês podem ver aqui no título que é um documento 1, ou seja, é um documento começado do zero, não é aquele modelo. Ele sempre cria um arquivo. Então, agora eu preciso salvar esse arquivo que eu vou começar. Então, eu vou
vir aqui e vou salvar como, vou salvar na minha área de trabalho e vou colocar aqui trabalho acadêmico. E esse é o título do meu documento. Agora que eu baixei o arquivo, a gente ainda não vai trabalhar nele. Eu vou voltar para a apresentação e a gente vai ver um pouquinho mais sobre a BNT. Agora a gente vai falar um pouco sobre vários detalhes que não precisam ser vocês não vão ter que ter tanta preocupação, porque o modelo já está pré-formatado. Mas como sempre tem uma coisa ou outra que vocês vão precisar verificar, ou seja, aquela parte de avaliar, vocês vão ter que avaliar se realmente está ainda de acordo com a BNT, sempre é bom vocês darem uma olhada nessa apresentação para ver se o trabalho está de acordo. Então, sobre a apresentação gráfica, a fonte, né? O tipo não tem especificação. A BNT não diz qual é a fonte, qual é o tipo da fonte que você tem que usar. Então, mas, por convenção, tem se utilizado Arial para documentos online e a Times New Roman quando for impresso. Dizem algumas pessoas defendem que quando tem essas serifinhas, que é esses badulac chique aqui nos cantinhos das fontes, esses ajudam na visualização quando tu estás lendo uma coisa impressa. E esses que são mais limpos, mais retos, eles são mais indicados para documentos digitais. Não há um consenso sobre isso, então, no final das contas, vocês podem ver o que o orientador indica e seguir o que vocês preferem, na verdade. Então, recapitulando. O tipo da fonte, a BNT não determina. Por convenção, se utiliza Arial ou Times New Roman. Mas vocês podem usar Courier New. Só eu indico evitar Desdemona, porque Desdemona é uma fonte linda, maravilhosa, que eu imprimia para fazer os capas de trabalhos na época do primeiro grau. Porque daí a gente pintava dentro da fonte, coisa assim. Mas evitem, né, essa parte. O tamanho. O tamanho é a recomendação da BNT, é que seja tamanho 12 em todo o texto, inclusive a capa. Então, nós temos na BNT apenas dois tamanhos, o 12 e o menor e uniforme. Esse menor e uniforme, a BNT não diz qual que é o tamanho. Então, o que a gente geralmente utiliza é o 10, mas desde que seja menor e uniforme, pode ser 11, pode ser 10,5, o 9, o que vocês definirem. Mas o principal é o uniforme. Se vocês definirem que vai ser 10, usem 10 sempre. Se definirem que vai usar 9, 9 sempre. O ideal é que o ideal não, o que a norma preconiza é mantenha a uniformidade do tamanho desse outro tamanho de fonte. E quando que eu utilizo esse tamanho menor e uniforme? Quando eu tiver citações de mais de 3 linhas, quando eu tiver notas de rodapé, o número da página também é esse tamanho menor e uniforme, as legendas e fontes de ilustrações e tabelas e os dados internacionais de catalogação na publicação, que esse aqui é a ficha catalográfica, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Sobre espaçamento. Todo o texto, inclusive a capa e resumo, infelizmente, é 1,5. Então, todo o texto é 1,5, não tem escapatória. E o simples, quando que a gente vai utilizar? Nas citações de mais de 3 linhas, nas notas de rodapé, nas referências, nas legendas e fontes de ilustrações, tabelas e na natureza do trabalho. Se vocês observarem, é quase que em todos que a gente tem o tamanho menor e uniforme, a gente usa o espaçamento simples, salvas algumas exceções. Mas isso ajuda um pouco a visualizar. E também é uma coisa que é sempre bom dar uma revisada, né? Quando termina de escrever,
para ver se está tudo de acordo com apesar da gente ter o modelo e tudo mais, é sempre bom dar uma olhada. Então, sobre as citações. O que é uma citação? Nada mais é do que a menção de onde a informação foi extraída. Porque quando tu está querendo dizer que a informação que tu colocou no teu texto não foi tu que produziu, mas foi de outra fonte. Então, são trechos transcritos, ideias retiradas de publicações consultadas para realizar esse teu trabalho. Ou seja, quem escreveu e pensou aquilo antes de ti. E essas citações, elas devem ser indicadas no texto como tal. E pela BNT, ela tem até a opção de ser numérica, mas principalmente é autor-data, que é o que a gente chama, né? Que coloca o sobrenome do autor em caixa alta dentro do parênteses e depois coloca o ano da publicação. E tudo que tu incluir na citação tem que estar na lista de referências. A gente vai repetir isso algumas vezes, porque é uma coisa muito importante, que se a gente utiliza gerenciador de referência, a gente não precisa se preocupar tanto, porque ele cuida disso para nós. E observem que agora a gente está falando da 10.520, a norma, não é mais a 14.724, porque não é mais sobre trabalho acadêmico, a gente está falando da citação. Então, citação é outra norma. E por que é tão importante, né, tu deixar bem claro o autor original? Porque tu está evitando problemas de cunho moral, porque tu não está identificando, tu poderia estar se apropriando da ideia de outra pessoa, e também por questões legais para evitar violar direitos autorais. Então, isso é sempre importante tu indicar de onde que tu retirou aquela informação. Ou qualquer conteúdo intelectual, pode ser texto, pode ser figura, pode ser uma frase, página, trecho, vídeo, áudio, tudo isso são coisas importantes que tu precisa sempre citar de onde que tirou. E daí, às vezes, a gente pensa, então não dá para fazer nada. Não, sim, pode, deve, inclusive, né? Porque uma forma de tu mostrar que tu leu, que tu se atualizou, se informou sobre a determinada área, é mostrar as tuas citações, as tuas referências. Porque isso vai mostrar que tu tem domínio sobre aquele assunto, ou tem condições de realmente falar sobre aquele assunto, porque tu leu sobre ele. Ou seja, tu tem o conhecimento adequado para desenvolver um trabalho sobre aquela área de pesquisa. Então, tu usa, mas sempre citando adequadamente o documento original. E como que funciona essa tal de citação? Pela ABNT, nós temos a citação direta e a indireta. A citação direta é quando tu coloca exatamente o texto do autor, ou seja, o ipsis literis, letra por letra, tu não mudou nada. Até os erros de grafia tu colocou igual. Isso é a citação direta. A citação ideias do autor, mas com as tuas palavras. E isso pode ser muito indicado, por exemplo, quando tu lê um documento de, sei lá, 1800 e tu tem que fazer com que fique adequado para o teu texto escrito nos anos 2020. Então, tu adapta para ficar mais fluido com o teu texto e é mais fluido, mais concatenado com as tuas ideias. Então, isso é quando tu parafraseia, adapta o texto, mas não muda as ideias. Tu tem que ser fiel ainda ao autor original. E sempre lembrando de citar o documento, e o documento que tu cita tem que constar na lista de referência. E daí nós tivemos a citação. Primeiro, a gente falou da formatação, né? Que nós temos várias formas de formatar, e nós também temos várias formas de citar. No momento de citar, então nós temos até
eu esqueci, na verdade, formatar. Nós não temos Vancouver na formatação, nós temos na citação. Então, e também varia, a forma de citar, as normas variam de acordo com a área de conhecimento, do periódico, da área geográfica, e a gente reforça que, além de tudo isso, sempre verifiquem as orientações do curso e a biblioteca da unidade de vocês. E mais uma coisa muito importante é, se escolher usar Vancouver sobrescrito para fazer citação, mantém isso durante todo o teu texto. Não muda de ideia no meio do caminho, tipo, pega a APA ali no meio. Ah, vou fazer a introdução com Vancouver, mas no desenvolvimento vou usar a APA e lá na conclusão eu vou pegar a BNT. Não dá muito certo. Tá? Quando a mesma forma que a gente falou que tem que ser uniforme, a fonte tem que ser menor e uniforme, a citação, a norma que tu utilizar para citação, tem que ser sempre a mesma. Então, vamos ver citação direta curta. O que é a citação direta curta? É uma citação direta, ou seja, letras por letra, exatamente o que o autor original falou, que tenha até 3 linhas. E é inserida. Então, como é que ela fica no texto? Ela fica inserida no texto com aspas duplas. E o que é essa até 3 linhas? Então, é bem interessante. Esse exemplo, ela está distribuída em 4 linhas, mas ela tem menos de 3 linhas, ó, porque ela tem aqui uma, fechou, 2, e aqui ainda tinha tudo isso antes de fechar 3 linhas. Então, não é a quantidade de linhas em que a citação está distribuída, mas é quantas linhas que ela realmente ocupa. Então, quando tu tem uma citação direta curta, ela fica dentro do texto com as aspas duplas. E agora a gente vai, então, para o nosso editor de texto. Então, eu vou lá no meu editor de texto, aqui no conteúdo, aqui estou desenvolvendo conteúdo. Daí, como é que eu desenvolvo o conteúdo? Eu tenho no meu roteiro as minhas notas, né? Então, deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho umas anotações. Então, eu vou pegar esse aqui, o Wang aqui, página 2 do Wang. Então, eu vou pegar aqui, copiar esse pedaço. Eu vou lá no meu documento. E daí, tá aqui o texto bonitinho. E daí eu vou e colo o textinho. Opa, colou e ele colou o formato. Peraí, deixa eu colar diferente. É que eu tô colando sem a formatação original, que daí ele vai se manter com o que eu tenho aqui no meu documento que eu estou trabalhando. Daí ele não vem com a formatação que estava lá no meu roteiro. Então eu colei, ó, ela tem menos de 3 linhas e já está com as aspas duplas. Agora que eu coloquei as aspas duplas, eu tenho que ter um pouco de sentido. Eu insiro a citação agora. Então é o Wang. Daí eu venho aqui, clico no meu botão do roteiro, a opção adicionar editar citação, e ele vai abrir a caixinha. E aqui eu vou colocar, vou colocar aqui, Wang. Wang, esse aqui. E uma coisa importante, uma citação direta, ela sempre tem página, porque tipo, tu pegou de um momento, de uma página específica do documento, então eu preciso incluir a página. Como que eu incluo a página? Aqui no momento que eu estou incluindo a citação, eu clico sobre a referência que eu estou incluindo e ele vai abrir essa caixinha. Nessa caixinha eu vou dar um zoom para vocês verem melhor. Eu tenho 3 campos que eu posso preencher. Um deles é esse aqui, que é a página. Daí eu venho aqui e escrevo a página, que no caso era 2. Daí eu escrevo 2 e dou Enter. Enter de novo. E já está aqui, ó, a Wang et al. 2021-2. Um detalhe.
Toda vez que tu abre um documento novo, ele vai te pedir o estilo o estilo que tu vai utilizar. No meu caso aqui, ele não pediu o estilo porque esse modelo já vem com um estilo. Mas se tu não tiver ele instalado no teu computador, no meu caso é porque ele já estava instalado no teu Zotero, tu vai ter que instalar. Em seguida eu mostro para vocês sobre essa parte de instalar estilos. Que a princípio vocês já viram com a Vanessa na terça-feira, porque é o estilo ABNT que a gente desenvolve aqui na URGS, tentando achar todas as características. Né? Mas então, eu incluí aqui a minha citação direta curta, que é até 3 linhas, com o Zotero. Mas e se eu tivesse, eu vou abrir um documento novo aqui. Se eu tivesse, vou começar aqui a minha referência do Anki. Daí é um documento novo. Deixa eu formatar com o que está aqui. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco esse recursozinho que é o pincel, que ele é muito bom. Porque, por exemplo, aqui eu selecionei esse parágrafo todo, que a gente seleciona dando 2 cliques no canto à esquerda do parágrafo. Daí selecionei o parágrafo todo. Venho aqui nesse formatar pincel, ele salvou essa formatação do parágrafo. Daí eu vou no outro documento e eu colo a formatação. E daí ele pegou toda a formatação que eu tinha naquele documento e passou para esse aqui. Agora eu vou vir aqui e vou incluir a citação. E é o que eu tinha contado para vocês. Quando tu entra num documento novo, quando tu pede para colocar uma citação, ele vai pedir, tá, tu quer citar, mas qual é o estilo de citação que tu quer usar? No de vocês, o original, quando instala, não vai ter esse ABNT da URGS. Quando vocês precisarem instalar, vocês vão ter que vir aqui no gerenciar estilos e obter estilos adicionais, que ele vai abrir essa janelinha, né? E daí vocês vão ter que vir aqui em obter estilos adicionais e vocês vão procurar por URGS. Por que a gente indica buscar por URGS? Porque a gente sabe o que a gente tem feito nesses estilos, que a gente tem tentado utilizar o mais completo possível, né, de acordo com a BNT, e nós temos um guia que ajuda a preencher os campos para que aqui fique correto. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos esses 3 modelos atualmente, que é a autoria completa, a autoria abreviada e a autoria abreviada com notas. E qual que é a diferença deles? A autoria completa, a única diferença é isso aqui. O pré-nome fica por extenso. E isso diferencia quais são isso, quem é que tu vai usar a abreviada ou a completa, isso depende muito da tua área. Tem áreas que utilizam muito o prenome por extenso nas referências, já outras que não se preocupam com isso, daí fica a abreviada, que é ou só a inicial. Mas uma coisa muito importante é, para ficar completo aqui, lá no teu Zotero, tem que estar com todas as informações, senão ele não vai conseguir fazer isso. E a numérica é que ela fica, por nota, é que ela fica como a numérica, enquanto essas aqui são autor data, que até não está aparecendo aqui direito. Mas vocês vão ter que confiar em mim. Agora, com mais coisa eu consigo mostrar. Aqui, ó. Essa aqui é abreviada, né, que fica autor data. E essa aqui é a numérica. E fica, isso aqui fica na nota de rodapé e daí tem um númerozinho. E, não tá cabendo na minha tela para mostrar para vocês. Mas daí se tu instala, é só clicar em cima, tu instala o estilo e ele fica para vocês usarem no documento. Então agora eu posso vir aqui, quando eu for citar, eu vou ter a opção para escolher o estilo. Daí agora abre a janelinha
Eu vou escolher a citação, clico em cima, coloco a página, dou Enter, Enter de novo e pronto. Ele está no formato que eu preciso. E se for uma... Daí agora já mostrei para vocês a parte do estilo. Eu vou fechar esse aqui e vamos voltar para esse nosso modelo geral. Porque e se for uma citação direta longa, né, que é aquela que tem mais de 3 linhas? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. É da minha biblioteca toda. O Teodoro. Teodoro sempre tem coisa aqui. Então, aqui o Teodoro. Ele aqui, esse aqui tem mais de 3 linhas. Daí eu copio tudo isso aqui e vou colar aqui. Então, tem mais de 3 linhas e eu tenho que formatar com aquele formato diferente. Eu vou pegar só esse pedaço aqui. Lembrando que aquele pedaço diferente é menor, tamanho menor uniforme, tem várias... Ah, eu não mostrei ainda para vocês, peraí, deixa eu voltar aqui. Então, no Word a gente já viu, esse aqui é só para mostrar como é que é no LibreOffice, que é a mesma lógica. Esse aqui é só um detalhe, caso vocês tenham algum problema na instalação da aba do gerenciador dentro do editor de texto, tem alguns detalhes, instruções que vocês podem seguir, e se tiver algum problema, entrem em contato com a gente. O estilo da citação, né, que a gente mostrou para vocês. E uma coisa, daí como inserir, nós já incluímos página. Esse aqui eu ainda não mostrei para vocês, vou mostrar daqui a pouquinho. Quando a gente precisa, se o autor está no texto, né? E daí, quando nós temos a citação direta longa, né? Então, ela é aquela que tem mais de 3 linhas e ela tem que ter um espaçamento simples, a fonte é menor e uniforme, é um parágrafo independente, ela tem que estar separada do texto por um espaço e o recuo da margem em 4 centímetros e não usar aspas. Então, tem vários detalhezinhos quando a gente tem que formatar uma citação direta de mais longa, que é de mais de 3 linhas. Como é que nós fazemos isso? No nosso modelo. Vou compartilhar a tela de novo com vocês. Então, esse aqui é a citação longa, que eu já deixei num parágrafo diferente, não está no mesmo do texto. E e não tem aspas. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa aba início e vou andar até essa opção que é estilo. Vocês observam, vou dar um zoomzinho aqui para vocês verem melhor. Ó, tem esse aqui, estilo. E daí, nesse estilo, tem vários estilos. Tem a linha, tem a citação longa, usa pós-textuais, referência, tem vários estilos aqui. O que a gente vai usar é esse aqui, citação longa. Então, eu vou clicar nesse citação longa e observem aqui, ó. Já está menor, uniforme, já está com recuo. Deixa eu ver aqui, não lembro mais agora o que mais que tinha que ter. Fonte menor e uniforme, já tem um recuo. Espaçamento simples. Assim, isso, obrigada. O espaçamento está simples. Então, tudo isso já foi feito automaticamente com essa formatação. Agora, eu só preciso incluir a citação, que no caso, eu venho aqui, adiciono citação, eu procuro aqui, que é o Teodoro, e eu tenho que ali olhar a página. Era a página 48, que eu tenho que tomar mais 3. Então, a página é 51. Página 51, dou Enter e dou Enter. Só para explicar para vocês por que está aqui 48 e eu coloquei 51. É porque tem alguns documentos que... Aqui, tem alguns documentos que ele começa... o documento... Ah, não, ele já está arrumadinho.
Ah, então ele já tá arrumadinho, não preciso mais fazer aquela correção. Antes tinha esse problema, agora ele tá arrumando sozinho. Tá, então ignorem o que eu tô falando. E eu vou colocar a página 48 aqui, que é o correto. Que antes a gente tinha que fazer uma correção, porque uma coisa era o tamanho das páginas do documento e a outra era a informação da página que estava informando exatamente na posição que tu estava. Então, às vezes a gente tinha que fazer essa correção. Mas nesse caso, mas depois de um tempo, o recurso do Zotero de extrair as anotações já está fazendo essa correção. Então, já não precisa se preocupar na hora de inserir a citação. Então, aqui eu coloquei, né, o Teodoro, página 48. E a citação direta longa. Então, nós vimos a citação direta curta e a citação direta longa. Mas uma outra coisa que a gente pode ver da citação direta curta é o seguinte: se por acaso eu tivesse o texto assim, conforme Wang et al. Eu tenho que colocar o itálico ali. Deixa eu pegar o Wang aqui de volta. Aqui. Então, conforme então, data regarding a formatação, vou usar de novo o pincel aqui, vou lá o formato, copiei de um, colei no outro. Então, conforme o ângulo et data, ele tá achando que eu estou falando em francês aqui de novo. Como é que eu faço isso? Ah, é por causa do latim que ele tá achando. Não, né? Tá, então eu vou pegar isso aqui. É que eu só tô... É que eu não tô idioma. Aqui é um pequeno problema com o nosso modelo, porque a gente utiliza esses textos falsos aqui que são em latim. Daí, por algum motivo, toda vez que a gente vai usar as aspas, ele acha que tu está falando francês. E daí a gente tem que corrigir isso. Só que geralmente aparece uma coisinha aqui embaixo dizendo qual que é o idioma. Ah, tá aqui. Eu não quero idioma francês, eu quero idioma. Luísa, Oi. se tu abrir e fechar as aspas antes e depois jogar a citação dentro. Pode ser também. Não, é que o problema é o latim que ele tá avacalhando. É o inglês. Não, é quando eu colo, é antes de eu colar. Mas posso tentar ver agora se ele. Tá, consegui. Quer dizer, consegui não, ele funcionou. Então, eu criei aqui, conforme o Wang et al, né? Tá ali, coloquei as aspas, porque é uma citação curta. E daí eu venho aqui no Zotero e vou incluir a citação. É o Wang e a página é... Ver ali qual que era a página. É a página 4. Então, eu venho aqui e coloco a página 4. Só que eu tenho que, nesse caso, como eu coloquei o Wang no texto, eu não posso ter ele dentro do parênteses. Então, eu vou ter que utilizar, além de incluir a página, tem que vir aqui nessa opção, omitir autor.
Daí eu clico aqui, dou Enter, Enter de novo. Pronto, ó, tá aqui conforme o Wang et al, o ano e a página. E não tá mais o autor aqui dentro, porque eu não preciso, já que eu tenho ele aqui fora. Então, aqui nós temos a citação direta curta e a citação direta longa. Dentro da citação direta, nós temos alguns recursos que podem nos ajudar. Por exemplo, se eu acho que essa citação aqui está muito grande, eu não preciso de tudo isso, eu preciso desse pedaço aqui. Deixa eu aumentar um pouco para vocês verem melhor. Então, eu preciso desse pedaço inicial e desse pedaço final, mas esse aqui do meio eu não preciso. Então, ele tem um recurso que tu pode utilizar, que são as supressões. Como é que tu faz? Tu apaga o que tu não precisa, só que tu tem que indicar para o teu leitor que a citação direta, ela tinha um pedaço aqui que eu cortei. Como é que eu indico isso? Eu abro colchetes, coloco 3 pontos, fecho colchetes, que é a supressão. Com isso eu estou indicando para o meu leitor que um pedaço foi suprimido. Essa citação era mais longa. Outra coisa que tu pode utilizar é as interpolações, acréscimos ou comentários, que pode ser, por exemplo, eu tenho um exemplo maravilhoso, que era alguma coisa assim. Então, no original tinha a casa estava na esquina. Ela era amarela. Digamos que isso aqui é uma citação, tá? Wang, tal. Daí aqui eu venho e incluo a citação. Como isso aqui que eu estou fazendo, que é inventando, não se pode, tá? Isso aqui eu estou fazendo só questões de demonstração, mas vocês não podem inventar citação. Não existe. Então, o original era isso aqui. Né? Ele disse que tinha uma frase que era a casa ficava na esquina e depois ela era amarela. Só que daí eu não copiei essa primeira pedaço, eu só copiei o ela era amarela. Quem é essa ela? Eu não estou copiando a página inicial. Então, para eu explicar para o meu leitor que já que eu não copiei a primeira frase, eu vou dizer aqui, a casa. Estou explicando, então é uma interpolação para poder explicar, um acréscimozinho para poder explicar que esse ela aqui se refere ao que estava escrito num outro pedaço, que era a casa. Então, esse é um dos exemplos. Outros exemplos pode ser uma correção de escrita, porque antigamente se falava facto, então se tinha ela de facto era amarela. Daí tu pode vir aqui e colocar um SIC da vida para dizer, isso aqui tá assim porque ele escrevia assim na época que o texto foi escrito. Tem esses pequenos detalhes, né? Ou seja, mesmo a citação direta, ela pode ter, que é o ipsis literis, letras por letra, exatamente o que o autor original falou, ela ainda permite esses pequenos detalhes para poder ficar mais adaptado ao teu trabalho. E um outro recurso também que a gente tem é a questão de dar ênfase. Eu quero dar ênfase a amigos do clero. Daí eu vou fazer um negrito aqui. E eu vou ter que indicar que esse negrito fui eu, autor desse trabalho que colocou. Como é que eu faço isso? Eu tenho que adicionar uma expressão que é grifo nosso. É o momento de ser de tu poder dizer que tu é megalomaníaco. Então, tu vem aqui, abre a edição. Eu tento fazer piada e não sei fazer piada de. Daí tu abre aqui a edição e
Nesse campo aqui, tu clica em cima da referência, da mesma forma como tu colocaria a página ou omitiria o autor, agora tu vai usar esse campo aqui, sufixo. Daí tu sufixo coloca vírgula, espaço e escreve grifo nosso. E por que é grifo nosso? Porque é nosso desse trabalho atual. Mesmo que tu seja um autor só, é grifo nosso. Essa é a expressão, sempre, que é determinada pela ABNT. Grifo do autor, tu utilizaria essa outra expressão se o grifo fosse originalmente do documento do Teodoro. Daí eu poderia escrever aqui, grifo do autor. Mas como fui eu que coloquei esse grifo, eu utilizo a expressão, grifo nosso. Daí eu dou Enter, Enter de novo, e daí tá aqui, ó, o grifo que fui eu que coloquei, fica como grifo nosso. Se fosse do Teodoro, ficaria grifo do autor. E é isso que nós temos. Então, recapitulando, nós vimos a citação direta, nós vimos como que funciona, né, os estilos do Word, né, que a gente vai usar mais adiante aos poucos. Nós já vimos as supressões, as interpolações e acréscimos, e agora a ênfase ou destaque. E nós vamos ver agora. Marina, diga. Eu só queria lembrar para aqueles que entraram depois, ao longo da nossa apresentação, de preencherem a presença. Eu sei que muitos estão assistindo com o celular e o celular não mostra claramente o chat, mas a nossa presença ela fica disponível ali. Vocês têm um botão, vocês podem clicar, que vai abrir o bate-papo. Nesse bate-papo tem o link para preencher a presença, e é importante que vocês preencham agora, enquanto nós estamos realizando o módulo, ok? Então, só para lembrar, quem entrou depois, ainda não preencheu, vá ali no bate-papo, clique no link e preencha o formulário, por favor. Obrigada, Marina. Então, não temos nenhuma dúvida? Muito bom. Significa que eu estou explicando tudo? Ou não? Mas sempre lembrando, dúvidas que vocês tiverem, podem falar agora, mas também podem entrar em contato depois, não tem problema. E a citação, então a gente viu a citação direta, agora nós vamos ver a citação indireta. Ela reproduz as ideias do autor original sem transcrever exatamente as palavras, ou seja, tu parafraseia o texto consultado, mas sempre lembrando que tu pode parafrasear, mas não mudar as ideias do autor original. E nesse caso, tu não usa aspas e a indicação da página consultada é opcional. Nós geralmente indicamos não utilizar, porque pode confundir o leitor, dele achar que era para ser uma citação direta e na verdade não é. Então, muito utilizado quando, por exemplo, tu leu todos os trabalhos do Jung e tu não sabe exatamente onde que ele definiu alguma coisa ou todo o trabalho dele, tem vários trabalhos dele que citam e falam a mesma coisa. Então, tu não precisa, às vezes, dizer exatamente em qual documento que ele falou aquilo. Tu pode dizer, quer dizer, em qual documento não, em qual página do documento sim. Tu tem que pegar um documento específico para poder citar. Mas não, pode ser que durante todo o documento ele está falando a mesma coisa, ou tu quer falar com uma forma mais fluida no texto, sem se prender tanto a como o autor original falou. Então, tudo isso, tu pode fazer isso com a citação indireta. E da mesma forma que na citação indireta, a gente tem como colocar os autores no texto ou apenas na caixa de dentro dos parênteses, né? Antes que como isso não tem muita diferença da citação direta e da indireta no momento de colocar a citação dentro do editor de texto, eu vou mostrar para vocês alguns outros exemplos, né, algumas outras variações do que é das citações. Porque sempre que tu tem que cuidar, quando tem a mesma autoria
por exemplo, é tudo do Correia, de anos diferentes, tem que ser Correia, 2020, 2000, tudo separado entre vírgulas. Daí, se forem vários autores, é separado em ponto vírgula cada documento. Se for o mesmo autor e o ano, a primeira ocorrência tem que ter um Azinho do lado e a segunda um B e assim por diante. Se for o mesmo sobrenome e ano, eu tenho que diferenciar os autores, porque por exemplo, é a Beatriz e o Carlos, eu tenho que diferenciar cada um deles. Então, todos esses detalhezinhos que tu teria que ficar atentando para poder resolver, usando o gerenciador de referências, tu não precisa se preocupar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Não vou me ater a todos, mas só para vocês terem uma ideia. Então, de como que facilita a vida. Então, por exemplo, eu estou aqui e vou citar documentos do mesmo autor e de anos diferentes. Então, vou pegar aqui, depois março. Tem 2019 e 2020. Então, já ficou. Biblioteca Central URGS é o meu autor, vírgula, 2019 e 2020. E se eu tivesse o mesmo autor, anos diferentes? Não, mesmo autor, mesmo ano, né? Então, eu vou... que tem que colocar aquele Azinho, Bzinho. Então, é o BUF. Aqui eu tenho... daí já tenho aqui o A e o B do BUF. E assim eu vou colocando. Se eu tivesse mais... esqueci, não era só essas duas referências aqui. Eu clico na citação, abro de novo aquele adicionar edit e só coloco mais alguns aqui. Então, vou pegar... E ele automaticamente já coloca... sim, deixa eu pegar um outro aqui. Então, eu vou colocar mais um, que é o Santos aqui. Ele automaticamente já colocou o Santos na ordem alfabética, porque dentro das parênteses, os autores têm que ficar em ordem alfabética. E então ele cuida tudo isso para vocês utilizando o gerenciador de referências. Por isso que a gente cita tanto o uso deles. E como eles são importantes e úteis, etc. Outro exemplo, é quando os autores têm o mesmo sobrenome, mas são duas pessoas diferentes que publicaram no mesmo ano. Que é o Smith. Então, aqui, eu tenho esses dois Smith aqui, que é o How to Raise an Elephant e o Summer. Aí são dois Smith diferentes. Então, como é que ele faz para diferenciar? Ele coloca as iniciais. Esse aqui é o A e esse aqui é o AM. E daí ele diferencia. E assim eu sei que são dois Smith diferentes. Tudo isso são as instruções da BNT. Então, nós vimos o mesmo autor, mesmo ano, que usa o A e o B. Nós vimos o mesmo autor, anos diferentes, que ele coloca em ordem numérica, na ordem crescente. Nós vimos vários autores, que ele fica separando por ponto e vírgula cada referência. E nós vimos também quando tem o mesmo sobrenome, e o mesmo ano, mas a pessoa é uma outra, são diferentes. São autores diferentes. E agora nós vamos ver a citação de citação, o APUT. O que ele é? Ele é uma coisa que nós dissemos para evitar de usar. Por quê? Porque quando que ele acontece? Quando eu não consigo, tenho uma informação muito importante, um documento muito importante que eu quero citar, mas eu não consegui ter acesso ao original. Só que eu tive acesso a ele por um documento que
que citou ele. E daí eu faço uma citação de citação. Qual que é o risco? Tem vários riscos que tu corre. Um dos maiores é a coisa do telefone sem fio, que eu falo uma coisa, a próxima pessoa entendeu, tipo, eu falo A, né? A pessoa para quem eu falei entendeu que eu falei B. E daí eu que li o que o fulano falou, pensou, já virou C. Então esse que é o problema de usar a putz. Mas como é que ele é composto? Caso não tenha outra opção, realmente tenha que utilizar, nós damos sugestão de como usar no trabalho acadêmico. Ele é composto pelo autor da ideia mencionada, pela expressão latina apud, que nada mais é do que citado por, e depois com o autor na obra em que foi citado. E a referência completa do documento que tu não consultou fica na nota de rodapé. A que vai ficar lá na tua lista de referências é a que tu teve acesso. Então, como é que vai funcionar? Eu vou mostrar aqui para vocês. No caso aqui, eu tenho vou aqui no Zotero, eu tenho o meu Teodoro aqui, eu tenho um pedaço que eu sempre utilizo, que eu vou usar de exemplo. Aqui, ó. O Teodoro falou isso aqui. Só que ele falou que o Walsh falou isso aqui. Aí eu acho que eu tive acesso ao Teodoro. Mas eu vou cortar. Vou cortar um pedacinho aqui só para poder caber. 3 linhas. Então, 1, 2, 3. Tem 3 linhas. Então, Teodoro. Aí, nesse caso aqui, Walsh que está falando isso, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Walsh afirma que é isso aqui, tá? Só que eu tenho que dizer que esse Walsh falou alguma coisa e que eu tive acesso ao Walsh no Teodoro. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, incluir a citação do Teodoro. Vou confirmar qual foi a página. Deixa eu pegar aqui qual foi a página. A página foi a página 48. Então, o Teodoro, na página 48, falou do Walsh. Só que eu tenho que colocar o ano da citação do Walsh. Então, eu vou colocar 1989 e vou colocar a expressão apud. E a expressão apud, ela tem que estar em itálico. Daí, o que a gente faz? A gente usa esse negocinho aqui de apud e etc. Isso aqui vocês não precisam decorar, tá? Porque lá no site das bibliotecas... Cadê? Cadê o site das bibliotecas? Será que eu fechei? Ah, tá aqui. Lá no site das bibliotecas, quando a gente vem aqui em ferramentas, gerenciadores... eu não mostrei para vocês uma coisa muito importante sobre os estilos, né? Nos gerenciadores, para que o estilo fique bem de acordo, a gente tem que vir aqui nesse preenchimento de campos para deixar a nossa base de dados a nossa biblioteca dentro do Zotero completa, para que quando a gente fizer as citações e as referências fique de acordo. Então, esse manualzinho aqui é bem importante para isso. Mas o que eu estava mostrando para vocês agora é o dúvidas frequentes. Aqui nesses gerenciadores nós temos as dúvidas frequentes do Zotero. E entre as dúvidas frequentes do Zotero, tem aqui a opção como incluir uma citação de apud. Aqui tem toda essa explicação que a gente está dando, que tem que ir lá
no prefixo e incluir o sobreano e o ano e essa expressão do APUD. E daí, então, mas nesse caso, como eu coloquei o autor no texto, eu não preciso colocar o autor no prefixo. Eu coloquei só o ano. Então, voltando aqui, ó, ficou Walsh, 1989, citado por Teodoro, afirma que tal coisa. E agora eu vou ter que incluir, vou vir aqui em referências, inserir nota de rodapé e vou pegar a citação do Walsh. Eu meio que fiz dei uma roubada aqui, porque eu coloquei no meu roteiro para eu poder ter fácil a referência, tá? Mas daí eu copiei, aqui está a referência completa que está no nota de rodapé. Daí eu já aproveito e falo para vocês sobre a formatação da nota de rodapé, porque vocês viram que eu puxei e ele veio com uma formatação que não está de acordo, porque tinha que ser o menor uniforme, né? Aqui. Como é que eu faço para poder corrigir? Eu seleciono aqui o parágrafo e escolho aqui, ó, rodapé. E pronto, já está na fonte desse documento, que é Arial, já está o tamanho 10, já tirou aquele espaçamento grande que estava, já está aqui tudo arrumadinho na minha nota de rodapé. E esse é a citação de citação, o APUD. E voltamos para a apresentação. Nós vimos o APUD, vimos, sempre lembrando, né, que quem que vai para a lista de referências é o Teodoro, o Walsh não vai para a lista de referências, no meu caso aqui, né? E aqui é um lembrete de como é que tem que ser a apresentação gráfica das notas de rodapé. Mas que, mais uma vez, vocês não precisam se preocupar, porque nós temos ali nos estilos só aplicar o estilo e ele já se organiza. E uma outra coisa que a gente pode usar a nota de rodapé é quando a gente tem uma tradução, né? Quando tem uma citação em língua estrangeira. E, por exemplo, se teu texto todo está em português, e daí tu tem uma citação de um documento que é em francês ou em inglês ou alguma coisa assim. Vocês vão ter que definir, a BNT não diz exatamente que é para colocar o uso da nota de rodapé para a tradução é mais uma convenção. O que a BNT fala é sobre essa expressão aqui, tradução nossa. Assim como a gente tem o grifo nosso, quando o documento original era em inglês e foi tu que traduziu, tu pode colocar, quando tu vai fazer a citação, ó, tu faz a citação e adiciona o sufixo tradução nossa. Isso é o que a BNT fala. Sobre colocar essas observações do original em francês, ou colocar como que era em francês, ou então colocar no texto o original e no rodapé a tradução, isso é mais uma convenção, uma sugestão, né, nossa, para poder deixar mais completo o documento de vocês. E com isso, então, nós vimos as notas de rodapé, nós vimos as citações, e agora nós vamos ver como que nós incluímos uma ilustração e uma tabela dentro de um trabalho acadêmico. Eu vou, só para você passei assim, porque só para vocês terem ideia que tem várias coisas que são bem semelhantes na forma de tu incluir uma ilustração. E uma tabela. O que é comum? Ela tem que ser sempre inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. Na parte superior tem uma palavra
designativa da identificação. Por exemplo, se é uma figura, se é um quadro, se é um desenho, tu determina qual que é o termo que tu vai utilizar. Então, esse terminho aqui vai ter um número, que é em algarismos arábicos, em ordem de ocorrência no texto, e um título que tem que ser breve e claro. E na parte inferior, nós vamos ter a fonte, que é obrigatória, mesmo que seja produzida pelo próprio autor para aquele documento, e essa referência, e essa fonte tem que estar na lista de referência, com exceção de quando é produzido pelo próprio autor, né? Porque daí não vai ter uma referência. E abaixo as notas, legendas ou outras informações necessárias, se houver. Qual que é a diferença da tabela nessas formatações? É só a palavra designativa, que é sempre tabela. Mas fora isso, ser o mais próximo do texto, do possível do trecho que se refere, tudo isso é igual. E depois tem algumas configurações, formatações específicas de tabela que, por enquanto, nós ainda estamos regidos pela essa norma do IBGE de 93. Um pouquinho desatualizado, mas ainda é o que nós temos que preconiza. A grande diferença, né, de uma tabela, por exemplo, para um quadro, é que a tabela não vai estar fechada nas laterais, né, ela vai estar aberta. E a ideia de uma tabela é apresentar os dados de quantitativos, mais... Deixa eu pegar uma explicação melhor do que a minha. São os dados numéricos, né? Para quantificar um fato específico que foi observado. Então, vamos ver. Na prática, então, como que a gente insere uma figura e uma tabela. Então, eu estou aqui no meu texto. Vocês podem ver aqui que já existe algumas figuras. Tem essa figura aqui. E ela já está numerada. E eu vou incluir uma outra figura aqui. Bom, como eu tenho uma casa amarela, deixa eu pegar aqui um documento. Vamos ver se nesse aqui tem uma figura. Eu vou então fazer uma coisa. Esse aqui tem, né? Aqui. Aqui tem uma figura. Eu vou pegar essa figura aqui. Então, copiei essa imagem, colei aqui. Então, como eu vou cortar ela? Porque isso aqui eu que vou colocar a figura. O que é? Porque a minha fonte... Então, eu peguei a minha figura e eu vou formatar. Vou diminuir ela um pouquinho, porque ela tá na frente. Tá. Agora eu vou vir aqui, eu vou incluir aqui em cima, eu tenho que incluir figura, né? Eu tenho duas formas. Eu poderia vir aqui, simplesmente copiar. Já está pronto. E colar aqui. Isso já me facilitaria. Daí eu diria que aqui, deixa eu ver o que é. Delimitação. Área. Então, essa é a minha figura, o título dela. E aqui embaixo eu vou colocar a fonte. E a fonte é o Ana Kronbauer. Então, eu vou vir aqui, vou escrever Kronbauer. E tchau.
E vou colocar a referência aqui. E vou omitir o autor, porque o autor já coloquei aqui fora. E a página, que eu estou tirando de um pedaço específico, né? Então eu tenho a página aqui, que é um documento não paginado, mas então eu vou. É a página 3, né? Porque é na ordem. Tá. Então, eu coloquei aqui, é o figura 1, que não é figura 1, mas isso eu vou mostrar para vocês como a gente atualiza. E daí a figura está aqui, a fonte está aqui. E daí eu tenho que revisar a formatação. Eu incluí a figura aqui, mas, por exemplo, essa parte aqui tem que ter um formato específico. Como é que eu sei? Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui selecionando o parágrafo e vou vir aqui nessa opção fonte. E pronto, já está formatado de acordo com ele. Daí eu posso vir aqui, eu vou formatar esse aqui para que fique. Daí para a imagem também ficar mais juntinha, eu formato também ela com o mesmo formato da fonte. E assim. E pronto, está aqui a minha delimitação da área, a minha segunda figura. E sempre lembrando, né? Conforme a cor, como apresentado na figura. Daí aqui, ao invés de eu escrever na figura, eu vou usar uma opção que eu vou fazer indicação a essa figura. Como é que eu faço indicação a essa figura? Eu vou vir aqui na aba Referências, escolher a opção Referência Cruzada. Daí eu vou vir aqui e escolher Figura. E vou escolher que eu quero apenas um nome e número. E é a delimitação de área. E daí vou inserir. E daí como apresentado na figura 1. Então, esse como apresentado na figura 1 é em relação a esse aqui. Ou seja, a figura tem que ser sempre o mais próximo possível de onde está falando no texto sobre ela. E sempre que tiver uma figura, eu tenho que ter no texto alguma referência sobre ela, explicando por que ela está ali, o que ela representa, etc. E agora eu preciso atualizar, porque essa aqui não é a figura 1. A figura 1 era essa aqui. Como é que eu faço isso? Eu posso selecionar todo o trabalho, toda parte essa parte do desenvolvimento, seleciono tudo, clico com o botão direito e escolho essa opção atualizar campo. Daí quando eu faço isso, ele vai atualizar todos esses campos que são automáticos. Então, ele não só atualizou esse aqui, ó, o figura 1 para a figura 2, ele também atualizou essa referência à figura e também atualizou todas as figuras seguintes. Então, também estão na ordem. E assim eu tenho a inclusão de uma figura. E se eu quiser começar do zero, não quero copiar, eu quero incluir uma figura. Então, eu venho aqui, vou pegar outra figura daqui. Aqui tem outra figura. Então, vou copiar essa imagem aqui, vou colar aqui. Aí, vou diminuir um pouco, vou cortar. Eu peço desculpas pela minha gata, que não sei se vocês estão ouvindo, mas ela está reclamando no momento. O sol acabou. Então, incluí a figura, e daí agora eu venho aqui, naquele referências, eu vou inserir uma legenda. Daí eu vou inserir a legenda, que ela tem que estar acima do item selecionado. E daí eu vou e incluo a legenda de acordo com o que está ali, né? Porção mais ajusante.
Então, essa é a minha figura 3, e que eu vou colocar a fonte também, mas eu vou querer copiar. Vou copiar aqui, porque... Pegando de novo. Então, eu posso vir aqui, como é a mesma fonte, venho aqui só e colo. Opa. Colei a fonte. Daí agora eu pego aqui o formato, a figura para ficar no mesmo estilo. E pronto, tem aqui a figura 3. E o interessante, quando tu inclui uma figura vindo aqui no referências, inserir legenda, é que ele automaticamente já atualiza todo o resto, né? Então tu não precisa se preocupar tanto com isso. E assim eu incluo figuras. E as tabelas, como é que eu vou incluir? É a mesma coisa, mesma ideia. Sempre lembrando que a gente tem que ter a citação. Então, aqui, quando eu falo sobre a tabela 1, eu também, eu faço a referência cruzada. Daí eu escolho agora a tabela, apenas no nome e número. Daí a tabela 1. Na tabela 1 estão escritos os recursos. Então, aqui eu tenho a tabela 1. Agora, se eu quiser incluir uma nova tabela, eu posso copiar essa tabela que já existe e colar aqui, ou então eu posso criar uma do zero. E daí eu venho em inserir tabela, daí eu vou dizer que ela tem... daí eu vou colocar os dados da tabela, então vai ser... E daí eu escolho. Aqui tem já um formato pronto de tabela, que é o estilo tabela simples, que vai ter essas separações, que tu não vai ter linha entre o conteúdo dela, só tem essa linha para separar o cabeçalho, né? E, no caso, quando tiver totais. Fora isso, todos os outros não tem linha separando nem nas laterais, nem nas verticais. Então, aqui eu vou falar que tem, então, uma linha de cabeçalho, mas não tem linha de totais ainda. Então, eu posso dizer que aqui é animal. Tô jogando stop. Tá, então o animal é um gato. Sopa. E assim a gente vai preenchendo. Daí no caso aqui não seria... Eu tenho que configurar aqui no design a primeira coluna não é, né? Tipo, seria... Se eu tivesse aqui o material descrevendo, aí sim, daí eu teria aqui a primeira coluna tá ajudando a informar o que tem depois. Mas se eu só tenho os dados assim, que na verdade agora eu tô vendo o conteúdo que eu tô colocando aqui não é conteúdo de tabela, né? É conteúdo de quadro. Então, vamos refazer o exemplo. Produto. Isso. Porque é esse tipo de coisa que tu realmente coloca em uma tabela. Então, eu não posso ficar inventando coisa que não faz sentido. Aí, o quilo. Então, o produto é arroz. O preço é 7. E a quantidade é 1. E daí aqui o feijão. Isso é 12. A quantidade é 1. Batata é 2.
É 2, né? É 1. É 0,5. E assim a gente vai preenchendo. Isso sim é conteúdo de uma tabela. Daí agora eu venho aqui, do mesmo venho referências, inserir legenda. Daí eu escolho o rótulo tabela. Também é acima do item selecionado, dou OK. Daí a tabela 1, preço de produtos. Preço de produtos em supermercados da região. Etc. Coloco o zip e daí eu coloco então aqui embaixo a fonte. Aí eu posso falar elaboração própria. Daí isso aqui é uma sugestão que o termo, quando for o autor que elaborar aquela tabela, aquele recurso ali, aquela figura para aquele documento, então utilizar sempre a mesma expressão, e a expressão que a gente sugere é a elaboração própria. E daí vem aqui, coloco que é fonte, e aqui a gente coloca que a gente vem aqui e coloca. Então, essa aqui é a tabela 1, essa aqui é a tabela 2, mas daí vocês podem ver que essa aqui não se atualizou. Mas daí a gente sempre fazer aquele, no final do trabalho, né? Sempre fazer selecionar tudo, clicar com o botão direito, atualizar campo, que daí todos esses automáticos vão ser atualizados também. E se eu tiver que ter uma lista, né, que nem tem aqui do total, a gente pode vir aqui, lá na parte de design e inserir a linha de totais. Daí, no caso, não é essa a linha de totais, então daí eu venho aqui. Total, 12, 14, 21 e 2,5. Alguma dúvida sobre tabelas, ilustrações do que a gente viu até agora? Luísa, por enquanto, o pessoal não colocou nenhuma dúvida no bate-papo em relação a esses conteúdos. A dúvida que foi em relação à disponibilização dos vídeos, dos conteúdos no YouTube. Eu não sei se já existe uma previsão. Bom, a gente posso passar o link que eu tenho disponível agora, mas pode ser que daqui a pouco, quando eu fizer realmente a edição do vídeo para qualificar a apresentação, ele não esteja mais disponível. Mas, então eu vou colocar aqui no chat, para quem quiser já ir assistindo, tá aqui. Pode ser que depois a gente mude, né, o vídeo. Bom, então acho que o que eu tinha para contar da parte 1 era isso. Daí eu espero vocês na parte 2. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Muito obrigada pela participação. E acho que era isso, pessoal. E muito obrigada, pessoal. A Evelyn, Vitória, Celeste. Luísa? Diga. E Marina também, obrigada. Nós temos uma dúvida. Ao citar um texto originalmente produzido em outro idioma, mas traduzido por pessoa, é preciso incluir o tradutor ou apenas o autor original? Eu acho que é uma tradução oficial ou é alguém que fez uma tradução nossa no seu texto, Luiz? Tá.
Eu acredito, Qual foi a resposta Luísa, dele? um livro em outro idioma traduzido para o português, ou seja, uma tradução oficial daquele documento. Tá. Eu Tu, tu, acho, tu tá citando a tradução. É o documento que tu tá citando, então tu não tem que indicar que tem tradução. Mas o que tu ia dizer, Mariana? Desculpa, eu te cortei. não, eu acho que se tu achas importante, Luiz, na tua referência, tu tem Sim. a opção de incluir uma nota indicando tradução de fulano de tal, né? Então é um complemento, tu pode ver. Até eu não sei se não tem já. Deixa eu ver aqui, fazer um teste. Vou pegar esse aqui. Não tenho certeza se o nosso estilo faz É, essa diferença, mas eu tô na dúvida, porque eu lembro que a gente tinha feito uns testes, né? Daí o problema é o que foi teste, o que ficou no final. Tá, vou pegar justo um que não era bom. Vou pegar esse outro aqui. tu pode fazer só um Ctrl Shift C e trazer a referência que a gente já vai ver. Ah, é. Ah, tu fez eu perder a emoção de catar o negócio e por ali. Ah, não, mas esse aqui é artigo não vai ter. É, ó, quando é um livro, por exemplo, ó, tu tiver o tradutor nos dados, ele vai trazer o tradutor na tua referência. Então, se é importante para a tua área ter a indicação nas referências, o tradutor, é só tu colocar na tua biblioteca que vai aparecer no estilo depois. A não ser que não. Pessoal, mais alguma dúvida em relação aos conteúdos que a Luísa mostrou, em relação às questões de citação, também aos elementos que ela mostrou do trabalho acadêmico? Pessoal, então enquanto vocês vão, quando têm alguma dúvida, colocando no bate-papo, mais uma vez eu gostaria de reforçar com vocês, caso alguém não tenha preenchido a presença, estou colocando de novo o link no bate-papo e, além do link da presença, o link da avaliação deste módulo específico, trabalhos acadêmicos, a primeira parte, para que vocês possam nos dizer se o conteúdo está de acordo, se o tipo de informação que está sendo trabalhada é o que vocês esperavam, enfim, para que vocês nos digam o que estão achando do módulo até agora, ok? E só para reforçar que a avaliação é importante, que a gente sempre que termina o semestre, a gente olha todas as avaliações e revisa, inclusive passando para os ministrantes o que eles podem melhorar. Então, é sempre muito útil
as avaliações de vocês. E eu espero, então, encontrá-los hoje de tarde para a gente ver a parte 2, que daí tudo que a gente fez até agora nesse documento, vamos ver o que vai acontecer e vamos passar por todos os elementos da estrutura do trabalho acadêmico. Mais uma vez, muito obrigada e até mais tarde.